Bem, nós iremos apresentar o artigo 73 até a linha F do artigo 75 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Irei apresentar eu, Laís Paiva Cerqueira, Michael Gil Disney Alves. E no artigo 73, ele tem como objetivo ajudar no desenvolvimento rural, com a finalidade de prestar assistência social, técnica e fomentista e de estimular a produção agropecuária, de forma que ela atenda não só ao consumo nacional, mas também a possibilidade de obter excedentes exportáveis. Serão mobilizados, entre outros, os seguintes meios que serão aqui como está aqui apresentado, como assistência técnica, produção e distribuição de sementes e mudas, criação, venda e distribuição de reprodutores e uso de inseminação artificial, mecanização agrícola, cooperativismo, assistência financeira e creditícia, assistência à comercialização, industrialização e beneficiamento dos produtos, eletrificação rural e obras de infraestrutura, seguro agrícola, educação através de estabelecimento agrícola de orientação profissional e garantia de preço mínimo à produção agrícola. E aí, como aqui no parágrafo 1º diz que todos aqueles meios que foram enumerados anteriormente, eles são utilizados para dar plena capacitação ao produtor e sua família. E eles visam o preparo educacional e a formação empresarial e técnica profissional para esses produtores, onde que ele vai garantir sua interação social e ativa participação no processo de desenvolvimento rural e estabelecer no meio rural clima de cooperação entre o homem e o Estado no aproveitamento da terra. E no parágrafo 2, o que diz respeito, aos orientadores, aos que vão orientar, os órgãos que vão orientar e normalizar e executar a política de desenvolvimento rural, tem algumas ações, dentre elas estão nas áreas abrigadas pelas regiões proprietárias e incluídas nos planos nacional e regionais da reforma agrária. A atuação competirá sempre ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. No B, diz que nas demais áreas do país, esses meios de assistência e proteção serão utilizados sob coordenação do Ministério da Agricultura, no âmbito de atuação dos órgãos federais, pelas repartições e entidades subordinadas ou vinculadas àquele ministério. Nas áreas de jurisdição do Estado, pelas respectivas Secretarias de Agricultura e entidades de economia mista, criadas e adequadamente organizadas com a finalidade de promover o desenvolvimento rural. No C, vai falar que nas regiões em que atuem órgãos de valorização econômica, tais como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste, a Superintendência no Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a Comissão do Vale do São Francisco, a Fundação Brasileira Central, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da região fronteira sudoeste do país, e a utilização destes meios poderá ser de todo ou em parte executada por esses órgãos. No parágrafo 3º, os projetos de reforma agrária receberão assistência integral, assim compreendido o emprego de todos os meios enumerados anteriormente, ficando a cargo dos órgãos, como foi citado, pela lei presente, e aqueles que já existentes, sob a coordenação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. No 4º parágrafo, nas regiões proprietárias da reforma agrária será essa assistência prestada também pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com os órgãos estaduais pertinentes aos proprietários rurais aí existentes, desde que se constituam em cooperativas, requeriram os benefícios aqui mencionados e se comprometerem a observar as normas estabelecidas e seguirem,
Bem, já no artigo 74, ele foi criado para atender às atividades atribuídas aos órgãos que irão executar as ações e de acordo com o prescrito nesses incisos a seguir, que seria o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário tem por finalidade promover o desenvolvimento rural no setor de colonização, da extensão rural e de cooperativismo. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário terá os recursos e os patrimônios definidos na lei presente. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário será dirigido por um presidente e um conselho diretor, composto de 3 membros de nomeação do presidente da República, mediante a indicação do Ministério da Agricultura. E pelo presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, integrará a Comissão de Planejamento da Política Agrícola. E aqui mostra que, além das atribuições que esta lei confere, cabe também ao Instituto Nacional do Desenvolvimento fazer o vetado, planejar, programar, orientar, promover e fiscalizar as atividades relativas ao cooperativismo e associativismo rural, colaborar em programas de colonização e de recolonização, planejar, programar, promover e controlar as atividades relativas à extensão rural e cooperar com outros órgãos ou entidades que a executam. Planejar, programar e promover medidas visando a implantação e desenvolvimento da eletrificação rural. Proceder à avaliação do desenvolvimento das atividades de extensão rural, VEDATO, realizar estudos e pesquisas sobre a organização rural e promover as medidas deles decorrentes. E o vetado. Bom, dando continuidade à apresentação da Laís, cabe ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário atuar em colaboração com os órgãos do Ministério do Trabalho incumbidos da sindicalização rural, visando harmonizar as atribuições legais com propósitos sociais, econômicos, técnicos da agricultura. Cabe também estabelecer normas, proceder ao registro e promover a fiscalização do funcionamento das cooperativas e das outras entidades associativas rurais. Planejar e promover a aquisição e revenda de materiais agropecuários, reprodutores, sementes e mudas, e controlar os estoques e as operações financeiras de venda desses proprietários. Aqui no item 6 fala que a organização do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e de seu sistema de funcionamento será estabelecida em regulamento com a competência idêntica e fixada para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, no artigo 104 e seus parágrafos, que é onde está falando sobre isso. Bom, seção 1 aqui da assistência técnica, do artigo 75, fala que a assistência técnica das modalidades e com seus objetivos definidos nos parágrafos seguintes será prestada por todos os órgãos referidos no artigo 73, do segundo parágrafo, nas alíneas A, B e C. Aqui no primeiro parágrafo, fala que nas áreas dos projetos de reforma agrária, a prestação de assistência técnica será feita através de administrador do projeto, dos agentes de extensão rural e das equipes de especialistas profissionais. O administrador residirá obrigatoriamente na área do projeto, tem que estar lá, tem que ir. Os agentes da execução rural e as equipes de especialistas atuarão ao nível da defesa da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e deverão residir na sua área de jurisdição e durante a fase da implantação, se necessário, na própria área do projeto. Deve comparecer. No parágrafo 2, segundo parágrafo, nas demais áreas fora das regiões prioritárias, este tipo de assistência técnica será prestado na forma indicada no artigo 73, parágrafo 2, a linha B. Bom, os estabelecimentos rurais isolados continuarão a ser atendidos pelos órgãos de assistência técnica do Ministério da Agricultura e das secretarias estaduais, na forma atual e através de técnicos e sistemas que vierem a ser adotados por esses organismos. No quarto parágrafo, fala que as atividades de assistência técnica, tanto na área prioritária de reforma agrária como previsto no
terceiro parágrafo desse artigo, terão, entre outros, os seguintes objetivos: a planificação e empreendimentos e atividades agrícolas, a elevação do nível sanitário através de serviços próprios de saúde e saneamento rural, melhoria da habitação e capacitação dos lavradores e criadores, bem como de seus familiares, a criação do espírito empresarial e formação adequada em economia doméstica, indispensável na gerência dos pequenos estabelecimentos rurais e a administração da própria vida familiar. A transmissão de conhecimentos e acesso aos meios técnicos concernentes a prática agropecuária extrativista visa a escolha econômica das culturas e criações, a racional implantação e desenvolvimento e ao emprego de medidas de defesa sanitária vegetal e animal. O auxílio e a assistência para o uso racional do solo, a execução do plano de reflorestamento, a obtenção de créditos e financiamento, a defesa e a preservação dos recursos naturais, a promoção entre os agricultores do espírito de liderança e associativismo. Então, resumindo, esse artigo 74 a 75 nos mostra que o produtor tem direitos e esses órgãos têm o dever de implantar nas propriedades, tanto para estabelecer ou fornecer melhor economia para o proprietário, quanto também a questão social, visando a melhoria social da propriedade do produtor rural. E é basicamente isso a nossa apresentação. Qualquer dúvida, pergunte.